Amém. Muito obrigado, Vânia, pela oração, obrigado pela introdução. Estou feliz por estarmos mais uma vez reunidos para podermos abrir nossas Bíblias, estudarmos um pouco acerca das profecias, continuarmos o nosso estudo, né? Vocês vão ver que um pouco mais à frente nós vamos falar sobre alguns assuntos bastante interessantes que nos dizem a nosso respeito de uma maneira especial, sobre a formação da igreja, como a igreja aparece na profecia, ali em Apocalipse 10 e 11. São temas bastante interessantes que nos mostram realmente que nós estamos no caminho certo. Semana passada nós começamos Daniel 11, nós vimos como ele está interligado com Daniel 9, não é? Vimos que Daniel 11 Daniel começa por situar-nos na história, né? Uma vez que já vimos bastante evidências com relação ao historicismo, né? O importante é nós entendermos a sequência com que ele aparece aí na profecia, né? Então, a gente tem Babilônia, não é? Medo-Pérsia, depois Grécia, Roma papal, e depois volta de Jesus e Nova Jerusalém. Amém? Antes de seguirmos, eu queria falar um pouco sobre algumas características que nós encontramos nos paralelos de Daniel 8 e Daniel 9, né? Daniel 8 e 9 estão juntos, e que fazem um paralelo com Daniel 11 e 12. E isso é muito útil para que nós possamos nos dar conta desses paralelos e analisar também outras coisas, outras situações. Então, nós encontramos, por exemplo, em Daniel 8, versículo 3 e 4 e versículo 20, nós encontramos ali relatando a Pérsia, não é? Encontramos o mesmo paralelo ali em Daniel 11, versículo 2, também falando sobre a Pérsia. E a gente vai encontrar esse paralelo entre esses capítulos de Daniel 11 e Daniel 9 em diversos lugares. Nós vamos ver também Daniel 8, Daniel 2, versículo 39, vai falar também sobre a Pérsia. Daniel 7, 5, Apocalipse 13, versículo 2, todos esses versículos vão estar falando sobre a Pérsia. E nós, por exemplo, né, se nós queremos ver sobre a Pérsia, nós temos que analisar estes versículos um por um, com cuidado, com cautela. E o mesmo vai acontecer em diversos outros lugares. Eu tenho aqui na minha Bíblia uma tabelinha, aqueles que têm a Bíblia de Andrews também conseguem ver isso, né? Existe aqui um paralelo e a ligação entre Daniel 11 e Daniel 8 e 9. Por exemplo, Daniel 11, 2 fala sobre o reino da Grécia. Daniel 8, 21 fala sobre o bode da Grécia, né, que simboliza ali. Daniel 11, versículo 3, um rei poderoso que surge na Grécia. Depois nós temos em Daniel 8, 21, o chifre grande como o primeiro rei da Grécia. Daniel 11, 4, os quatro ventos, né, o estabelecimento do império do grande rei. E Daniel 8, 22, os quatro reinos que surgem do chifre grande da Grécia, né, que nós vimos aquele chifre que surge e que depois ele vai se dividir em quatro reinos. Daniel 11, 16, nós vemos a terra gloriosa conquistada. Daniel 8, 9, Roma Imperial conquista a terra gloriosa de Israel. Estão vendo o paralelo que existe aí entre Daniel 8 e 9 e Daniel 11? Então, eles falam dos mesmos acontecimentos. Daniel 11, 22 fala sobre a destruição do príncipe da aliança. Daniel 9, 25, lembra que nós vimos na semana passada sobre o príncipe da aliança, quem era, inclusive lemos alguns textos acerca do príncipe, né, do príncipe da aliança. E Daniel 9, 25 fala sobre Roma Imperial, elimina o ungido no Calvário. Então a gente vai encontrar esse paralelo aqui em diversos lugares. Agora, quando nós falamos de união de igreja e Estado, nós encontramos em Daniel 8 e 9, Daniel 11 e 12, alguma coisa que faz referência a isso? O que vocês acham? Com certeza nós encontramos. Em Daniel 8 e 9, Daniel 11 e 12, nós vamos encontrar esse paralelo. Então, nós também encontraremos aí, quando ele vai falar sobre a questão de pisotear o reino, de terminar ou retirar o contínuo, esse paralelo sobre todos esses aspectos vai existir entre Daniel 8 e 9 e Daniel 11 e 12. A abominação assoladora, o poder será sagaz e mentiroso, a perseguição dos santos, o fato de que ele prosperará e irá bem. Né? Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos
E nós vamos começar no versículo 31 de Daniel, no capítulo de Daniel. Por que eu estou citando todas essas coisas, todos esses paralelos? Porque, mais uma vez, como nós mencionamos, é importante nós entendermos que o Rei do Norte não é nenhum outro poder que surge, senão simplesmente é uma extensão, uma ampliação, uma explicação mais detalhada do mesmo poder que já tem falado nos outros capítulos. Mas antes de nós lermos o versículo 31 de Daniel 11, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantas estruturas, quantos desenhos ou estruturas proféticas nós encontramos no livro de Daniel? Alguém pode me responder? Quantos desenhos ou estruturas proféticas nós encontramos no livro de Daniel? 4. 4, exatamente. 4, nós já tínhamos falado sobre isso. Espera só um momentinho que eu estava aqui vendo um ruído e fui puxar aqui e eu já não estou vendo vocês. Peço desculpa. Ok. Então, a gente tem 4 estruturas. E quais são elas? Quais são os capítulos? Lembram-se? Então, nós temos a estrutura de Daniel 2, Daniel 7. O 7, o 8, o 9, o 10 e o 12. O 11 e o 12. Ok? Então, é 2, o 7, outra estrutura. No capítulo 8 e 9, nós temos outra estrutura, porque eles estão juntos, não é? Eles vão falar sobre o mesmo acontecimento. Daniel 9 é ali a extensão, é a resposta da visão que Daniel teve. E depois, Daniel 11 e 12. A gente vai encontrar aí a 4ª estrutura de Daniel. Agora, escutem bem. Cada estrutura, ela vai enfatizar uma obra diferente de Jesus. Isso é muito interessante. Eu gostaria que vocês tivessem a noção disso. Por isso, vamos perder um tempinho aqui, que não é perda de tempo, né? Vamos ganhar um tempinho aqui falando sobre isso. Olha só. Ela enfatiza Jesus de maneira diferente. Ela vai enfatizar Jesus de maneira diferente nos diferentes capítulos. E isso não é uma contradição. Ela vai simplesmente se complementar. Ok? Vai enfatizar uma função especial de Cristo Jesus em cada um desses capítulos. Daniel 2, por exemplo, vai mostrar Jesus, vai mostrar Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque se menciona a Cristo ali e o seu reino, um reino que não se corromperá. Lembra quando ele se refere ali à pedra que vem e destrói todos os outros reinos, um reino que não se corromperá, um Cristo que vem sobre as nuvens, né? E nunca será corrompido, ok? Esse reino que nunca será corrompido. A ênfase aqui é que Jesus é rei, rei dos reis, ok? Agora, a ênfase em Daniel 7 é de que Jesus é juiz. Já vai dar uma outra ênfase sobre Jesus. A função de Jesus. E vemos isso porque cada vez que Jesus vai diante do Pai para receber o reino, né? Ele diz que o juiz, ali em Daniel 7, vai dizer que o juiz se assentou, os livros se abriram, o juízo foi dado em favor dos santos, né? Então, Jesus é juiz. Ali ele aparece como juiz em Daniel 7. E para Jesus ser o rei, ele tem que ser juiz também, né? Ele tem que julgar as nações. É interessante isso. Já a ênfase de Daniel 8 e 9 não é como rei, nem como juiz. Alguém sabe me dizer qual é a ênfase de Daniel 8 e 9 para Jesus? Daniel 8 e 9 vai aparecer a ênfase que se faz para Jesus. Oi? Do santuário. Da purificação do santuário. Ele vai falar sobre a purificação do santuário, exatamente. Então, Jesus automaticamente ele vai aparecer em Daniel 8 e 9 como nosso sumo sacerdote. Então, Daniel 8 e 9 ele vai fazer a referência de Jesus como nosso sumo sacerdote. Porque todas as palavras-chave aqui falam de pisotear o santuário, de retirar o contínuo, pisotear o príncipe do pacto, né? Tudo isso vai ser encontrado em Daniel 8 e 9. Se fala da abominação assoladora, tudo que fala e que tem referência ao santuário. Agora, por que Daniel 8 só vemos 2 bestas? E Daniel 7 nós temos 4 bestas, se são paralelos. Por que isso acontece? Lembram que nós já tínhamos falado que Babilônia, o porquê que Babilônia não está, por que Babilônia não aparece? Porque Daniel quer nos situar na história, não é? Babilônia já tinha passado, mas existe um carneiro que representa a Medo-Pérsia
e um bode que representa a Grécia. E quando nós vemos esses dois, depois vem um corno pequeno que representa Roma pagã e papal, né? Por que só aparecem duas bestas em Daniel 8 e 9? Eu vou dizer-vos por quê. Que classe de besta nós temos em Daniel 7? São bestas, se vocês repararem, são bestas selvagens, né? Elas se devoram umas às outras, né? Primeiro aparece um leão que é uma besta selvagem com umas características diferentes daquilo que nós estamos acostumados e assim sucessivamente. São bestas selvagens que aparecem e que devoram-se umas às outras. A ênfase de Daniel 7 é que Deus julgará as nações. Não se esqueçam disso. Mas a ênfase de Daniel 8 é o santuário. Agora, qual eram os animais que se sacrificavam no santuário, no serviço diário e no serviço anual? Alguém sabe me dizer? O cordeiro e o bode. Exatamente, o cordeiro e o bode. Coincidência? Claro que não. Não é nenhuma coincidência. Então, da mesma maneira, no capítulo Daniel 8 e 9, nós vamos encontrar o cordeiro e o bode que vão aparecer ali no capítulo 8 e 9 de Daniel. O serviço diário se sacrificava o cordeiro macho, né, conhecido como carneiro, e no serviço anual se celebrava e se sacrificava um bode. Isso indica que esses animais que aparecem aqui estão também no contexto do santuário. Em Daniel 8 e 9, a ênfase aqui é que Deus vai tirar o poder das nações, que ele é o juiz, mas a ênfase aqui, sobretudo, é de que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que está purificando o santuário. Agora, em Daniel 11 e 12, nós teremos a ênfase de que Jesus é o libertador. O povo está em perigo, nós vamos encontrar isso aí em Daniel, no capítulo 11, no capítulo 12, nós vamos ver no decorrer que o povo está em perigo, não é? E nós vamos ver que vai se levantar um libertador. Ao ponto de desaparecer da terra, e quando o povo está em perigo, o que acontece? Olha só, se levanta aí no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo, o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, aqui significa que esse levantamento de Miguel terminou o juízo investigativo, no qual estamos vivendo hoje. E vejam que interessante, Daniel 8 e 9 falam do contexto do juízo investigativo, né? Enquanto que Daniel 11 e 12, ele vai falar do final desse juízo, da conclusão desse juízo investigativo. Daniel 8 e 9 aponta para a data de 1844, quando começa esse tempo de juízo, enquanto que Daniel 11 e 12 fala do momento quando se termina de purificar o santuário. Né? Haverá aqui um tempo de angústia, como nós mencionamos em Daniel 12, mas que naquele tempo o povo de Deus será libertado. Agora, quem é Jesus em Daniel 2? Vamos recapitular? Quem é Jesus em Daniel 2? Vamos. Já falei, acabei de falar. Rei dos reis, professor. Rei dos reis. Rei dos reis. Daniel 2, Jesus é apresentado como Rei dos reis. Daniel 7, como juiz. Ele é apresentado como juiz em Daniel 7. Daniel 8 e 9, ele é apresentado como nosso sumo sacerdote. E Daniel 11 e 12, ele é apresentado como libertador. Agora vamos ler Daniel 11, 31. Ele é apresentado como libertador no 10 no 12, porque é mencionado que Miguel se levanta, e toda vez que tem esse nome é porque Jesus está lutando pela causa de Deus, é isso? Exatamente. Não sei se o seu microfone está um pouquinho abafado, está um pouquinho difícil de entender, mas eu penso que você falou que ele é mencionado como libertador porque Miguel se levanta, é isso a sua pergunta? Isso mesmo. E parece que toda vez que a Bíblia menciona Jesus como Miguel, é como se ele estivesse lutando pelas causas de Deus. Exatamente. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso, até inclusive mencionamos os textos em que aparece Miguel, geralmente quando ele está em conflito direto contra Satanás, para defender realmente a causa de Deus e
aparece aqui como libertador, e inclusive o texto cita o defensor dos filhos do teu povo. Ok? Então Jesus aparece aqui como libertador dentro de todo um contexto, né, em que está terminando aí esse período de investigação, esse juízo investigativo, então que Jesus aparece para libertar o seu povo. Ok, vamos então a Daniel capítulo 11, versículo 31. Vamos ler o versículo 31. E digo desde já que nós não vamos nem sequer terminar o versículo 31 hoje. Diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ok. Esse texto aqui, ele está falando sobre o rei do norte. Quando você lê o contexto, inclusive aqui no versículo 29 vai falar, no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, ou contra o reino do sul. Então, ele está falando sobre essa guerra e está falando sobre o rei do norte. O tal rei do norte que a gente tem tanto falado aqui. E este período que nós encontramos aqui no versículo 31 é a partir do ano 538 depois de Cristo, no momento em que Roma papal já está reinando. É um período de supremacia papal, depois que cai Roma pagã, né, ou Roma imperial. Lembrando que é exatamente a mesma coisa, Roma pagã ou Roma imperial. Nós estamos falando de um período onde Roma governava e depois passou a ser Roma papal, não é? Segundo aquilo que nós estudamos, né, quem é que se levanta depois seria Roma papal, o poder do Papa, o poder da Igreja Católica se levanta ali a partir de 538. Vai falar aqui, então, Daniel 11, vai falar aqui, então, desse período de 1260 anos, desse governo, né, que nós vemos em Daniel 2, né, que nos pés ali se misturou o ferro e o barro, né, a igreja, o Estado, que são misturas ilegítimas, ok? Não são misturas legítimas. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Então, olha só como começa o versículo 31. Diz, deles sairão braços. Alguns textos, algumas bíblias diz, deles sairão braços, e outras diz, deles sairão, já faz uma tradução aqui um pouco interpretativa, diz, deles sairão forças. Não sei se alguns de vocês têm aí nas vossas traduções, deles sairão braços, porque esse é o texto original, que fala, deles sairão braços. Não sei se alguém de vocês tem aí essa tradução. E é interessante isso, porque o que isso quer dizer? O que é esses braços que sairão aqui, em algumas traduções já traduz como forças, porque é isso que ele quer dizer, mas tem um sentido mais aprofundado. E como é que nós sabemos isso? Como é que nós vamos saber disso? Vamos abrir Ezequiel, no capítulo 30, no versículo 22 a 25. Ezequiel, capítulo 30, versículo 22 a 25. E nós vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 30, versículo 22 a 25. Nos diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Olha que interessante. Versículo 23. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei de Babilônia e lhes porei na mão a minha espada. Mas quebrarei os braços do faraó, que diante dele gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó cairão. Sabe que às vezes as traduções que tentam explicar um pouco mais o texto nos ajudam. No entanto, se a gente lê lá simplesmente dizendo que são forças, não é? No texto de Daniel, talvez a gente perca quando não vamos buscar e procurar na concordância o que significa esses braços que aparecem lá originalmente. Então, esses braços representando esse poder, a gente vê aqui dentro do contexto de Ezequiel, e Ezequiel está falando, Ezequiel, para quem não sabe, foi um contemporâneo de Daniel, né? Ele, inclusive, depois foi levado para o exílio ali em 586 a.C., ok? Já na destruição completa de Jerusalém. Lembrando que Daniel foi levado na primeira leva, lá em 605.
Então, alguns anos depois, Ezequiel foi levado também para o exílio babilônico. Então, ele sendo contemporâneo, ele aparece aqui falando sobre a destruição. Babilônia queria destruir ali o Egito, o faraó, que estava apoiando, né, Jerusalém. Eles uniram forças, por assim dizer, contra os babilônios. Então, dentro desse contexto, a gente vê aqui que esses braços significam o poder militar, significa ter exércitos, né? Os exércitos são de quem? Esses exércitos são de quem? Da igreja ou do Estado? Nós vemos aqui, então, que esse poder que aparece ali em Daniel, no capítulo 11, ele tem um poder bélico, um poder militar, que só quem tem é o Estado, é o poder político, né? Esses braços que representam, ou seja, que o rei do norte aqui teria não só poder religioso, mas também teria poder político. E nós encontramos isso em Daniel 2? Sim ou não? Claro que sim. Nós vemos lá a mistura do ferro e do barro. Nós encontramos em Daniel 7, com o chifre religioso que se levantou entre os 10 políticos. Também vemos isso. Se levantou um chifre religioso entre os 10 chifres que eram políticos, né? Ou seja, um reino, um poder religioso que se levantou naqueles 10 reinos divididos da Europa, né? Aí é onde surgiu, que eram os 10 reinos divididos, o Império Romano estava dividido em 10 reinos, e então surge esse poder político, esse poder religioso. Em Daniel 8, onde o chifre se estende por toda a terra, lembram-se disso? Mas que de repente esse chifre se mete com o Deus no céu. Então nós vemos mais uma vez essa mistura. Em Daniel 11, nós também, na mesma maneira, nós vamos ver aqui que essa mistura também acontece. Versículo 31, ele vai fazer referência de que eles profanarão o santuário do Senhor, né? Peço desculpa, deixa-me só voltar aqui. Exatamente. Então, ele vai falar, deles sairão as forças e profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Então, qual santuário? Né? É a pergunta. O corno pequeno de Daniel 8 contaminou o santuário também? Contaminou. Vamos ver só, vamos só nos relembrar um pouquinho. Vamos lá em Daniel 8, lembrando desse paralelo que existe aqui entre esses capítulos. Daniel 8, versículo 11 a 13. Olha só. Diz assim: se engrandeceu até o príncipe do exército. Lembra que nós lemos esse texto? Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então ele fala sobre até as 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado, remetendo aí a nossa data de 1844, que mais à frente a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ela. O corno pequeno de Daniel 8, ele faz o mesmo que o reino do norte. Exatamente a mesma coisa. Note que ele vai seguir os mesmos passos daquele corno pequeno lá de Daniel 8. Então, o reino do norte de Daniel 11, eles se metem com o santuário. E nós vamos ver aqui no texto, nós encontramos aqui no texto, ele vai dizer santuário, né, fortaleza nossa, ou santuário da fortaleza, depende aí das traduções que vocês têm. A que santuário é que ele se está referindo? Que santuário é que ele está falando? Se nós estamos em um tempo do ano 538 depois de Cristo, não é? Está se referindo a esse tempo. De que santuário é que ele está falando? Nós estamos vivendo na Idade Média, no momento em que Daniel está escrevendo, ele está se referindo à Idade Média, né? Então, vamos só rever algo com relação ao santuário. Olha só, o santuário, ele era um tabernáculo no deserto, começou com um tabernáculo no deserto, depois ele foi fixado nos dias de Salomão, né? Ele construiu um templo e depois veio Nabucodonosor, como nós sabemos, que destruiu esse templo ali no ano 605, entre o ano 605 e 585. Depois de 70 anos em Babilônia, o povo de Israel em Babilônia, o povo reconstruiu o templo, ok? Depois, o que acontece? Os anos passam, Herodes, no tempo de Jesus, ele dedicou 46 anos, como a Bíblia diz, dedicou 46 anos para tornar o templo belo, bonito, o templo onde caminhou Jesus.
Só que os judeus que recusaram a Cristo, alguns anos depois vieram os romanos, no ano 70, né, pelo general Tito, conquistaram e destruíram completamente o templo, cumprindo a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra no templo, no ano 70 depois de Cristo. Então, depois disso, já não há mais templo. Não existe mais templo, não existe mais santuário. Então, onde é que está o santuário? No céu. Aqui está se referindo ao santuário celestial, que aparece lá em Hebreus, o reflexo, né? Lembra de que quando Moisés constrói o santuário, era um reflexo, era uma maquete do santuário celestial. Então, em que sentido o santuário foi contaminado? No Antigo Testamento, havia duas formas de contaminar o santuário. Uma era legalmente e a outra era ilegalmente. É importante a gente entender isso. Porque se está falando de uma contaminação no santuário, de que maneira que o santuário foi contaminado? Então, lembrando que, olhando para o santuário no Antigo Testamento, nós temos que ver o santuário no Antigo Testamento para entender isso, nós vemos que havia duas maneiras de contaminar o santuário, legalmente e ilegalmente. Legalmente, era o cordeiro de um pecador, né? A pessoa vinha, colocava as mãos em cima do cordeiro, confessava o seu pecado, e o pecador matava o cordeiro, e o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, levava esse sangue e espargia o sangue no lugar santo, contaminando o santuário, ok? E o santuário, então, era contaminado. O pecador, por sua vez, então ele estava livre do pecado, porque o pecado já não estava mais sobre ele, o pecado foi colocado no cordeiro e, consequentemente, o pecado estava contaminando o santuário, né? E o mesmo é o que acontece conosco. É isso que acontece conosco hoje. Já não existe santuário terrestre, mas Jesus, que vive no santuário celestial, que foi o cordeiro que morreu pelos nossos pecados, né? Então, o que acontece? O santuário celestial, de certa maneira, ele se encontra sujo. Agora, ele vai ficar sujo para sempre? Claro que não. Quando Jesus termina a sua obra de investigação, quando a obra de investigação de Jesus estiver terminada, ele vai também purificar o santuário celestial. Então, todos os pecados que ele carregou, que foram perdoados, ele finalmente pega todos esses pecados cometidos e que contaminaram legalmente o santuário, e ele coloca esses pecados sobre quem? Sobre Satanás. Sobre o bode Azazel. O bode que aparece lá no final, que aparecia uma vez no ano, né? Haviam dois bodes, um representava Jesus e o outro representava Azazel, Satanás, e que finalmente esses pecados eram depositados sobre Satanás para a destruição final. Agora, mas isso somente entravam esses pecados aqueles que entravam legalmente, ok? Agora, ilegalmente, o que acontecia? Como é que os pecados poderiam entrar ilegalmente ali no santuário? Então, os pecados que entraram no santuário ilegalmente, como é que isso acontecia? Existia aqueles que não confessavam seu pecado de forma legal, né? Ou seja, com o cordeiro. Ou seja, e hoje em dia, aqueles que não aceitam ou não reconhecem o sacrifício de Cristo Jesus. Todos os pecados são registrados no santuário. Os que são feitos de forma legal ou forma ilegal, por assim dizer. A única forma legal de registrar os pecados é através do sangue. Por quê? Lembram de Hebreus 9:22? Diz lá, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, os que cometem pecado aberto contra Deus, como a idolatria, profanar o sábado, né? Os seus pecados entram e contaminam o santuário. Mas o que acontece? Nós vamos ver que esses pecados, eles não são colocados sobre Azazel. Os pecados, como não foram colocados no santuário através do sangue do cordeiro, eles mesmos, as próprias pessoas, sofrerão essa pena. Ou seja, os seus pecados caem sobre eles. Muitas igrejas hoje veem isso de uma maneira muito leviana. Diz, sim, ok, eu confessei o meu pecado, Cristo tomou o meu pecado e aleluia por isso, né? Mas o pecado custa muito mais do que isso.
eu posso sim dizer aleluia. Mas o problema agora tem Deus. Porque o santuário está contaminado. E isso é bíblico. Isso é uma doutrina bíblica. E que nós somos os únicos. A Igreja Adventista é a única que entende dessa maneira essa doutrina em que aparece claramente a importância, a gravidade do pecado que contamina o santuário celestial. Ok? Agora, Daniel 11 está falando de uma contaminação ilegal. Né? E nós vamos ver o que era essa contaminação ilegal. Vamos ler Ezequiel no capítulo 23, versículo 36 e 37. Lembrando novamente que a gente falou já que Ezequiel, ele aparece aqui e ele é um contemporâneo, né, de Daniel. Olha só, Ezequiel capítulo 23, versículo 36 e 37. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Olá e a Oolibá? Olha só, versículo... O que é Olá e Oolibá? Alguém sabe me dizer? Não? Então, olha só. Se a gente ler lá no versículo 4 do mesmo capítulo, ele vai nos dar a resposta. Diz assim, os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém, Oolibá. O que o profeta está fazendo aqui? O profeta está se referindo ao povo de Deus como que se prostituiu. Está apresentando aqui Olá e Oolibá como duas prostitutas. Lembrando, mais uma vez, na figura de uma mulher, né? Mas que se prostituiu. Agora, olha só. Seguindo, declara-lhes, pois, as suas abominações. Olha o que o profeta está dizendo. Ou seja, que essas duas cometeram abominações contra Deus, porque adulteraram. Versículo 37. Agora eu pergunto para você, a Igreja Católica, no tempo de 538, ela estava adulterando? Havia fornicação na Idade Média? Ou seja, fornicação espiritual? Ou seja, ela estava se misturando com outras coisas? Claro que sim. Ela estava se misturando com outras coisas. Ok? Agora vamos seguir lendo. E diz assim, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Agora, a Igreja Católica estava adulterando, fornicando na Idade Média. Uma fornicação espiritual. Culpa de sangue. A Igreja Católica teve culpa de sangue? Sem dúvida que sim. Milhares e milhares de pessoas foram mortas em nome de Deus. Milhares de pessoas foram perseguidas. Sabe, uma coisa que me chocou há um tempo atrás, eu estudando sobre o tempo da Inquisição, a última pessoa que foi julgada em Portugal, foi no ano 1800 e algo, julgada pela Inquisição, foi condenada porque ela não acreditava na imortalidade da alma. Imagina isso. Foi condenada por não acreditar na imortalidade da alma. Note ao ponto que chegava, ou seja, por a pessoa acreditar corretamente naquilo que diz a Bíblia, ela foi condenada à fogueira ou à prisão. Então, era demasiado essa culpa de sangue que se encontrava na Igreja Católica. Hoje a gente fala sobre o nazismo, né, que matou milhões de pessoas, mas isso não foi nada perto do que a Igreja Católica matou em nome de Deus. Ok? Então, milhares em nome de Deus. Não há... nós vemos também aqui que ele fala que com seus ídolos adulteraram. E eu pergunto para vocês, a Igreja Católica havia idolatria? Muita idolatria. Muita idolatria. Os santos, as imagens. E no verso 37, nós vemos algo que não havia na Igreja Católica, mas o conceito final aqui é importante da gente entender. É que o povo no passado, ele queimava os seus próprios filhos para apaziguar a ira de Deus. Isso é o que aparece aqui em Ezequiel, que falava dos filhos, e isso, as pessoas faziam isso.
Elas queimavam seus próprios filhos para apaziguar a ira de Deus, porque elas acreditavam em um Deus mau, um Deus tirano. E existe uma doutrina que se desenvolveu na Igreja Católica, que é a doutrina do inferno. Que conceito tem de Deus essa doutrina? Já pararam para pensar? É um Deus sanguinário, tirano, que se senta no seu trono para derramar a sua ira. Não é? E por isso nós temos de fazer penitências, peregrinagem, pagar para tirar alguém do inferno ou do purgatório. Isso é o que havia na Igreja Católica nesse período. Senão, Deus vai te queimar pelos séculos dos séculos no inferno. Entendes o que significa isso? Infelizmente, milhares de igrejas protestantes hoje também se dedicam a essa doutrina satânica do inferno eterno, de um fogo eterno, onde as pessoas vão, onde aparece um Deus sádico, né? Que tem prazer em que as pessoas queimem por toda a eternidade. Se o próprio Deus promete em Apocalipse que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, veja quão contrário pode ser uma doutrina da imortalidade da alma, de um fogo eterno, de um lago de fogo eterno. Não é? Vamos ler o versículo 38 de Ezequiel. Diz assim: ainda isso me fizeram, no mesmo dia, contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados. Note que interessante. Profanaram os meus sábados. Contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados. Ok? Lembram do texto do versículo 11, quando falava? Então, cuidará. Lembra de que Daniel 7, 25 diz: cuidará de mudar os tempos e a lei, se referindo ao mesmo rei, ao mesmo reinado ali, o rei do norte, a mesma ponta pequena. Versículo 39, vamos ler. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E versículo 40 diz: e mais ainda mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. Olha que interessante. Aqui está mencionando alguma coisa aqui que parece, para hoje, para nós nos dias de hoje, bastante evidente o que ele estava fazendo. Mas olha só, o versículo 36, ele fala sobre uma classe de contaminação que nós temos aqui. Ou seja, que ela é uma classe ilegal. Não é uma classe legal de contaminação. E agora o versículo 40, ele fala que se contaminaram com outras nações, com outros povos, né? Mandaram vir uns homens de longe. Foram-lhes enviado um mensageiro, eles que vieram por amor deles. E aqui, depois diz que essas duas meretrizes, ou seja, esse povo de Deus, ele se vestiu bem, se pintou, colocou maquiagem para receber esse povo que vinha de fora. É o que o texto está dizendo, se pintam essas duas prostitutas que aparecem aqui. Sabem qual é a primeira vez na Bíblia que se fala que alguém se pinta? Que alguém se pinta na Bíblia? Alguém sabe qual foi a primeira vez que se diz isso na Bíblia? Foi com Jezabel? Exatamente, Jezabel. Aparece com Jezabel. E ela faz isso para esperar Jeú. Ela se pinta toda, se prepara toda para esperar a Jeú. O Jeú que tinha matado o marido dela, né? E ela agora pensa, não, deixa aqui me fazer aqui ao Jeú para ver se eu continuo aqui no poder e tal. Então, descreve que ela se pinta toda, que ela se prepara para esperar ali o Jeú. E quando o Jeú chega, nós sabemos a história. Jeú mandou que se jogassem ela da janela. E a Bíblia diz que os cavalos passaram por cima dela e o sangue salpicou os cavalos. E agora, onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Nós encontramos isso na Bíblia também quando Babilônia cai, lá em Apocalipse. Quando a igreja meretriz cai e que o sangue salpicou os cavalos. É muito importante, meus queridos, nós entendermos todo o contexto. Versículo 41 a 45 diz assim: e te assentaste num suntuoso leito. Olha só a descrição que aparece aqui em Ezequiel. E sentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada,
sobre o que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava com homens de classe baixa, foram trazidos do deserto. Uns bêbados se puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultérios. Olha só como está citando, da envelhecida em adultérios. Continuará ela em suas prostituições e passaram a estar com ela com quem frequenta a uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Ola e a Olibá, ou seja, a Samaria e a Jerusalém. Mulheres depravadas, de maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos a culpa de sangue. Uma descrição perfeita daquilo que era a Igreja Católica nos nossos tempos. Olha, naqueles tempos, até o período dos 1.260 dias. Né? Agora, como foi contaminado o santuário? Idolatria, fornicação com os reis da terra, profanando o santo sábado, né? Ou seja, fez como se aplica isso, vês como de maneira poderosa isso se aplica a essa ponta pequena, ao rei do norte, que é o poder político e religioso denominado Igreja Católica, que ressurge nos últimos dias da história para terminar a sua obra satânica. Nós vamos ver esse ressurgimento da igreja de uma maneira mais poderosa e não vai demorar muito. Mas tudo isso se apresenta na profecia para que a gente possa ter realmente a noção dos momentos solenes em que estamos vivendo. Muito bem, nós vamos terminar por aqui. O tempo já vai super avançado hoje, eu peço desculpa. Eu tento não passar muito, mas às vezes é difícil. Notem que a gente não saiu nem do versículo 31 de Daniel 11. Ok? Mas é importante a gente entender todo o contexto. Ok? Temos que terminar. Então, que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar em Daniel 11 para a gente poder entender um pouquinho mais. Espero que seja o último dia em Daniel 11 para que a gente possa depois passar para o seguinte estudo já em Apocalipse. O Senhor nos abençoe.